É por esses motivos que você deve quebrar o seu aplicativo em pequenos arquivos. Então, bora que depois da vinheta eu te explico. Fala, coders! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu só queria pedir para que você deixasse o like, tá? Isso ajuda bastante o canal. E se você quiser se aprofundar em Dart Flutter, é o primeiro link aí na descrição. Fechou? Então, bora pro vídeo. Bom, o que acontece, né? Para poder explicar, né, o porquê que é bom a gente quebrar, né, o aplicativo em pequenos arquivos, tá? Eu acabei fazendo umas adaptações para o contador, né? Que é o contador, é o aplicativo que é já pré-criado, né? Quando você cria, sempre quando você cria, né, um aplicativo em Flutter, você ganha esse contador aqui como um aplicativo base, tá? De padrão do Flutter, tá? E aí, o que acontece? A gente tem ele aqui, eu só fiz algumas adaptações para que seja possível, né, explicar os motivos, certo? E aí as adaptações foram deixar aqui no Dark Theme, tá? No tema Dark, mais escuro, tá? Para que não prejudique, né, a sua vista. E também eu coloquei o contador aqui duplicado, tá? Para poder fazer, explicar o motivo da duplicação de código, tá bom? Bom, mas então vamos lá. Aqui é o projeto, ele tá tudo dentro do main, certo? Como é o normal, quando você cria um aplicativo em Flutter. E aqui já é o aplicativo refatorado, né? Ele quebrado em diferentes arquivos, tá? E aí a gente tem todas as pastas dele aqui, tá? Só vou fechar as pastas aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. Qual que é o primeiro motivo? O primeiro motivo, né, da gente quebrar, né, os arquivos longos em pequenos arquivos é porque isso facilita a manutenção. E por que facilita a manutenção? Bom, se a gente for ver, né, a gente tem aqui esse contador, esse texto, certo? Esse text aqui, o text widget do próprio material, certo? E aí, se a gente quiser saber onde que ele tá pra gente talvez mudar, fazer alguma mudança nele, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir aqui o core, a gente abre a UI, né, User Interface, certo? Que faz sentido. E aí dentro a gente tem a pasta texts, né, de textos, tá? E aí a gente só precisa identificar se esse é o texto grande ou o pequeno, né? Então esse aqui é o pequeno e esse aqui é o grande, tá? Então tem alguns jeitos, né, da gente fazer isso. Bom, um dos jeitos é a gente entrar mesmo dentro desse widget aqui e saber, né, qual que é o tamanho, certo? E também pelo Dart Tools, né, você consegue já clicar, né, e aí ele já consegue já jogar direto, jogar você direto, né, para esse widget aqui, tá? Mas vamos entrar, pelo caminho mais difícil aqui, tá? Que seria entrar dentro, então, desse widget. O que é isso aqui? Isso aqui é um contador, certo? Então, se é um contador, a gente abre aqui a pasta Modules e a gente tem o Counter, certo? E aí dentro de Counter a gente tem o Counter Screen, entramos dentro dele, e aí a gente tem o Body, certo? Que é o corpo aqui do nosso Counter. E aí a gente entra então dentro desse Counter Body Widget. Seguro o Ctrl e clico nele, e aí já achamos então o Title Text Widget, tá? E como que a gente faria se a gente tivesse aqui nesse apenas um arquivo, tá? Então perceba que eu estou fazendo o totalmente oposto, né? Um oposto do outro, né? Então aqui a gente tem um arquivo onde a gente tem o projeto inteiro dentro de um arquivo, e aí do outro lado a gente tem o projeto inteiro quebrado em pequenos arquivos, tá? E aí então, aqui o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que ler tudo isso aqui para poder entender aonde que está esse text, tá? Tudo bem que a gente pode dar um Ctrl F e procurar por text, tá? Mas não é sempre que vai ser um text, né? Às vezes você nem sabe que tipo de widget que é, tá? E aí fica um pouquinho difícil de entender e aí a gente teria que ler tudo, tá? E aí então a gente lendo, né? A gente finalmente chega aqui, né? É onde está esse texto aqui, tá? E aí então vamos supor que a gente queira trocar aqui, né? O headline por headline large por headline medium, tá? E aí a gente salva e aí ele mudou aqui pra gente, tá? Só que aí eu vou ter que trocar aqui também, né? Já que eles são uns textos iguais, legal? E aí eu volto pro outro projeto. E aí, veja que faço a manutenção. Eu tenho o Title Text Widget, tá? Eu entro dentro dele. E aí eu troco apenas aqui para Headline Medium. E aí se a gente trocar, né, o aplicativo, voltar para cá, vamos salvar. E aí ele diminui já nos dois, tá? Então a manutenção fica muito mais fácil. Fica fácil de encontrar aqui o arquivo nas pastas. E fica fácil porque eu tenho que trocar apenas em um arquivo e não em vários lugares, tá bom?
Bom, então esse foi o primeiro motivo, e agora vamos para o segundo motivo. Facilita a leitura do código, certo? Obviamente, né, se você for ver tudo isso aqui, veja quantas linhas que você tem que estar lendo aqui para você entender, né, o que está acontecendo aqui dentro do código. Enquanto se você voltar aqui, você sabe que isso aqui é um texto, certo? Esse aqui é um texto, esse aqui é um texto. Aqui em buttons a gente tem o button, né, o fab button, certo? É o floating action button, legal? Então a gente fica muito mais fácil a gente ler e entender para que serve, né, cada arquivo aqui, tá? E aí agiliza, né, o processo de desenvolvimento do aplicativo, certo? Vamos para o terceiro, então, melhora a organização do código, certo? Então o código fica muito mais organizado. Então se a gente entrar aqui no main, veja que se eu apagar até esses motivos aqui, ó, perceba que ele fica apenas com 6 linhas, tá? Enquanto o outro, ele fica aqui com 78 linhas, tá? Então veja a desorganização que tem aqui e a organização que tem aqui, tá? Por que fica mais organizado? Porque a gente tem a pasta core, certo? Que é a pasta como se fosse compartilhada, certo? Do aplicativo. Aí a gente tem o app, onde a gente tem o app theme. Então a gente tem os dois temas aqui, o dark theme data e o theme data, tá? E aí a gente tem o my app, o material app. Aqui a gente tem a tela, né, do nosso arquivo, que é um counter screen. Então você já sabe que o counter screen ele vai ser a tela com o contador, tá? E a gente tem os módulos, né? Esse módulo a gente tem apenas o counter, certo? Que é o contador. E aí dentro de counter a gente tem as telas, né, screens, que é apenas o counter screen, e a gente tem os widgets do counter screen, que no caso é apenas o counter body widget, tá? Então veja a organização, fica muito mais fácil da gente sacar rapidinho o que está acontecendo dentro do aplicativo, tá? E aí a gente consegue então agilizar muito mais rápido o código e dar uma melhor manutenção, tá? Por quê? Porque o código está muito mais organizado, legal? Número 4, permite que trabalhem em diferentes partes do projeto, tá? Que equipes trabalhem em diferentes partes do projeto, tá? O que isso significa? Bom, agora eu vou entrar em um tema um pouquinho mais complexo para quem não sabe de Git, tá? Para quem tá iniciando mesmo, né, nessa parte de desenvolvimento, mas eu vou tentar explicar de uma forma que fique fácil. Bom, o que acontece? Quando a gente tem um Git, a gente normalmente tem a branch master ou main, né? Que é a branch, né? É como se fosse uma cópia do nosso projeto, só que na nuvem, tá? Então o Git ele serve para versionamento. O que acontece? Quando a gente tem uma equipe, várias pessoas trabalham no mesmo, várias pessoas podem trabalhar no mesmo projeto, tá? Então vamos supor que tenha 2 pessoas trabalhando nesse projeto, eu e mais um. E aí o que acontece? A gente faz uma cópia, né, dessa master ou da main, tá? E aí a gente faz uma cópia então para o nosso computador. E aí, quando a gente termina uma feature ou um bug, né, que a gente está trabalhando, a gente tem que criar um pull request, ou seja, a gente quer colocar todas as nossas mudanças do código dentro dessa master ou main, tá? E aí, se eu fiz uma mudança já no código, tá? Voltando aqui para main, tá? Então a gente tem tudo aqui nesse arquivo, certo? Se eu fiz uma mudança aqui nesse arquivo, depois que aquela pessoa fez uma cópia do projeto, quando ela for fazer o pull request, ela vai ter conflitos, tá? Que a gente chama conflicts, certo? E aí vai ter conflitos, por quê? Porque eu mudei uma coisa e ela mudou outra no mesmo arquivo, tá? E aí você precisa decidir qual parte usar, se você quer usar a parte minha, ou se você quer usar a sua parte, ou se você quer usar as duas partes ou nenhuma, tá bom? E aí quando você tem o código dividido em pequenos arquivos, isso fica muito mais difícil de acontecer, porque a chance de você estar trabalhando no mesmo arquivo é muito menor, porque você quebrou o seu aplicativo em diversos aplicativos, tá? Desculpa, em diversos arquivos, tá? Então, se eu fiz uma mudança aqui e você fez uma mudança aqui no My App, quando a gente for fazer o merge, né? Quando a gente for fazer o pull request para fazer o merge na master ou na main, não vamos ter problemas, não vamos ter problemas de conflito, tá bom? Então, aí fechamos o 4. E aí o 5, o último, é a reutilização do código, tá? Que foi o primeiro, né? A gente viu até quando a gente falou sobre a facilitação da manutenção. Então, vamos supor que a gente quer mudar aqui, deixa eu descer aqui, a gente quer mudar esse texto, certo? Mudar o tema dele.
Se a gente mudar aqui para headline small e salvar, é no outro app, deixa eu voltar para o outro app, tá? E veja que ele mudou apenas aqui, tá? Então, vamos supor que esse texto aqui, ele esteja em 20 partes do nosso aplicativo. E aí eu teria que ir em cada uma das 20 e mudar ele na mão, tá? Então eu venho aqui, ó, headline small e salvar para cada uma das partes, tá? E aqui nesse caso só tem 2 partes, tá? E aí no outro, onde a gente tem tudo bonitinho aqui organizado, a gente vai apenas em UI, texts, title text widget, certo? E aí a gente muda aqui então headline medium para headline small, que eu coloquei, deixa eu ver, é small, tá? E aí a gente, deixa eu só voltar, né? E aí, como uma mágica, eu apenas salvo e ele já muda em todos os lugares. Então, se eu tiver esse title text widget em 20 lugares do meu aplicativo, eu apenas mudo em um arquivo e ele já vai mudar em todos os lugares que estiver utilizando esse title text widget. Fechou? Bom, então esses são os 5 motivos principais, tá? Do porquê a gente precisa criar arquivos reduzidos, tá? Isso não serve apenas para Dart e Flutter, mas para qualquer linguagem de programação, tá bom? Fica realmente muito mais organizado, manutenção melhor, tá? Melhor leitura de código, possibilita melhor trabalho com a equipe e reutilização do código, tá bom? Bom, então é isso, espero que tenha ficado claro os motivos. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários, tá? E se quiser então melhorar esses conhecimentos sobre Dart e Flutter, está no primeiro link aí na descrição. Fechou? Se curtiu, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, Coder!